Olá pessoal, sou José Luiz de Oliveira, repórter Butantan News, e a partir de agora eu vou estar conversando, batendo um papinho com você aqui, repercutindo alguns assuntos do momento, alguns assuntos da atualidade. A gente sabe que estamos vivendo aí um momento delicado na sociedade mundial. Vamos obviamente restringir aqui o nosso papo com relação ao que acontece aqui no nosso país, no Brasil, e desde já eu quero dizer que eu quero muito a sua participação. Você que está aí no nosso grupo no Facebook, tem a oportunidade de poder participar, comentar aí nos nossos posts das notícias, nesse papo que quero ter com você. Primeiramente, quero dizer que não sou dono da verdade. Bom, preocupa muito a questão do coronavírus, gente, e as informações desencontradas em relação a essa doença. Começo já falando sobre o coronavírus e dizendo para você o seguinte: tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Infelizmente, o nosso presidente apareceu aí falando para todo mundo sair, voltar a trabalhar, preocupado com a economia, fez até uma comparação que eu achei ridícula, falando que ele é um atleta, um homem que tem mais de 60 anos de idade, eu imagino, né? Falando que é um atleta, rico, pobre, miserável, quem tem onde morar, não tem onde morar, coronavírus, não escolhe, pega todo mundo, inclusive autoridades em países aí que tem uma situação de infraestrutura melhor do que a nossa, Estados Unidos, Inglaterra, França, etc. e tal, prefeito de cidades estão contaminados pelo coronavírus. Não é verdade? Então, não tem nada a ver essa questão de você ser um atleta, de você se alimentar bem, né? O corona tá aí para pegar todo mundo, então o negócio é se cuidar. Questão da fala do presidente Bolsonaro. Alguns a favor, outras contra. E eu quero dizer para você ter sabedoria, porque tem pessoas que realmente necessitam estar trabalhando. Policiais, bombeiros, médicos que estão aí na frente de batalha, né? Não somente os médicos, mas médicos, enfermeiros, o pessoal que trabalha na faxina nos hospitais, a direção dos hospitais, enfim, muitos profissionais que estão dando apoio aos médicos e enfermeiros que estão atendendo várias pessoas que estão aí com o coronavírus. Isso no mundo todo e também no Brasil. O que chama bastante atenção é que a doença surgiu e nós já vimos o estrago que aconteceu em outros países e as medidas adotadas lá para poder conter o avanço da doença. Os países na Europa que não fizeram o que foi feito depois que tudo aconteceu, porque a exemplo do que o Bolsonaro falou, os outros governantes falaram a mesma coisa. Na Itália foi falado que não tinha problema trabalhar, que a doença pegava só em velho. Na Espanha, o país envolvido em corrupção também, um problema sério lá, e não se deu a devida atenção. Nos Estados Unidos, que é uma potência, Nova York está uma loucura. Tem até um navio, hospital à disposição lá em Nova York para atender a população. Você precisa trabalhar, há necessidade de trabalhar no que você faz, porque a situação é a seguinte, gente, é minimizar o contato das pessoas. Se isso não acontecer, vai colapsar o sistema de saúde. E o sistema de saúde, seja a SUS ou qualquer que seja, não vai conseguir atender a grande demanda. E a grande demanda não é só quem tem um coronavírus. Uma pessoa que de repente tem um infarto vai precisar de um CTI. Uma pessoa que de repente rompe o apêndice vai precisar também. E então, o grande problema é as pessoas em grande quantidade contaminadas pelo coronavírus, são pessoas que precisam de uma máquina que vai respirar por elas, que o coronavírus ataca o pulmão e quando ele se manifesta, ele já está aí com aproximadamente 50% do órgão comprometido. A pessoa passa a ter uma falta de ar enorme, fica sufocada e precisa da ajuda do aparelho para respirar, do respirador. E não tem respirador para atender a todo mundo, para atender a demanda. Por isso, é muito importante esse isolamento social para que as pessoas corram o menor risco de contrair a doença e, consequentemente, um grande número de pessoas irem para o atendimento médico na área da saúde. Ok? Isso não é só com relação ao Brasil, é com relação ao mundo todo. Preocupação com a economia. Todos nós estamos preocupados com a economia, mas a pessoa que falece não tem volta, a economia tem volta, não é? Outra coisa, o governo neste momento, ele tem que usar o dinheiro que está lá
em seu poder para atender a população. Eu escrevi uma matéria falando sobre a necessidade aí do auxílio do governo para pessoas que nesse momento precisam de ajuda, e até mencionei que esse auxílio devia ser na faixa de R$1.000 por família, e na verdade o auxílio chegou a R$1.200. Bom, tem muita gente rica, tem muito empresário que está se dispondo a ajudar, e isso é louvável, muitas empresas, e tem que fazer isso, porque a riqueza delas é gerada pelos funcionários, pelas pessoas mais humildes, e pelo governo também, que favorece, obviamente, que grandes empresas venham atuar no país. É um assunto muito polêmico, sem sombra de dúvidas, por isso eu falo para você usar de sabedoria. Se você ficar doente, não é só velho, hein? Essa história de que atleta não fica doente, que o presidente é atleta, aliás, ele foi super irresponsável quando as pessoas apareceram lá, segundo ele não foi ele que provocou aquela manifestação das pessoas lá no Palácio do Planalto, e ele foi dar a mão para as pessoas, foi cumprimentar um monte de gente, e depois de membros da comitiva dele terem sido aí contaminados pelo coronavírus. Foi muito irresponsável o presidente. Por esse motivo, porque ele de repente poderia estar contaminado e passar para as pessoas, e em contrapartida as pessoas passarem a doença para ele. E de repente ele ficando doente, podendo vir até falecer, sendo ele a maior autoridade, né? Ou estar dentre as maiores autoridades do país. É para pensar, é para refletir. Eu não sou a favor de Bolsonaro, eu não sou a favor de quem é contra Bolsonaro, mas Bolsonaro vive dando tiro no pé, né? Vive dando tiro no pé, a verdade é essa. Sei lá, preciso ouvir mais das pessoas. O assunto é de saúde, tem que ouvir o Ministério da Saúde, procurar enquadrar dentro daquilo que o Ministério está passando. Esses dias o ministro deu até uma relaxadinha na fala dele, dizendo que pessoas poderiam até sair para trabalhar. Essa história de poderia começa a fazer com que as pessoas entendam que podem ir trabalhar. E o momento, no meu entendimento, não é para isso. Então é muito preocupante, porque as vidas estão em risco. A minha vida está em risco, a sua vida está em risco, a vida das pessoas que amamos está em risco. É hora de ter responsabilidade. Eu ando por aí fazendo as entrevistas, e a gente vê muita coisa, e nem precisa sair para fazer entrevista, sai para no supermercado fazer uma compra qualquer, e as pessoas estão reunidas em grupinhos. A gente vê muito isso. Pessoal, não é para fazer isso. Se precisar falar com o vizinho, mantenha a distância ali de até 2 metros, não fique envergonhado, não fique acanhado. O importante é você se prevenir. Se tiver a máscara e for para um supermercado, eu vejo as pessoas no supermercado, aquela aglomeração de pessoas, vejo os funcionários dos supermercados sem máscara, sem qualquer produto que é para ser utilizado, não tem um álcool em gel ali para o funcionário toda hora tá limpando ali o caixa, né, onde passa os alimentos, aquela coisa toda. Então tem um descaso muito grande aí também. Então a gente precisa ficar atento para tudo isso. Passei em frente do supermercado, entrada do mercado ali no caixa tava uma aglomeração enorme de pessoas. Um risco muito grande. Certamente pode ter ali surgido várias contaminações. O problema do vírus, ele é assintomático. Ele vai se manifestar. Outra coisa, não se engane, já morreu jovem de 15 anos, de 23 anos. Quem já teve o vírus e se recuperou, sendo jovem, é um sofrimento enorme. Não vale a pena você correr o risco de repente se infectar com o coronavírus. Tá certo? Então é isso aí, o alerta do Zé para você com relação ao coronavírus. Aí a gente vai conversando aqui e quero a sua participação aí nessa conversa que eu estou tendo com você. Deixa aí no comentário, deixa o seu comentário aí, o que você acha, se você concorda, se você discorda, por que você acha que não se deve voltar a trabalhar ou se deve voltar a trabalhar, né? Se você é a favor das pessoas voltarem a trabalhar, é super válido aqui a participação de todos, a opinião de todo mundo, tudo sendo visto assim com muito respeito e com muita seriedade. Então você pode falar, pode se manifestar assim, né? Eu acho que todo mundo tem que voltar a trabalhar, é opinião sua. Não é verdade? Mas eu, como estou falando aqui, vamos usar de sabedoria, até porque as autoridades, elas não sabem direito ainda com relação ao vírus, precisa de mais informação. Por exemplo, em alta temperatura, ele acima de 30 graus, ele sobrevive, né?
Entende? Então, no começo, as informações eram de que esse vírus, ele se manifestou na Europa por causa da temperatura baixa. Será que isso tem a ver mesmo? Então é o seguinte, não se deixe iludir pelas informações que vão surgindo, espera a confirmação plena das informações que surgirem com relação à doença. Você sabe, eu sei, todos nós sabemos que tem muito fake news. Isso é muito preocupante. Como que eu sei se é um fake news ou não? A notícia que você viu, que apareceu aí para você, num grupo, numa página, aí na internet, você verifica em 2, 3 veículos de credibilidade de comunicação. Verifica se essa notícia está lá no Google, se essa notícia está aí no jornal A Folha de São Paulo, está na Veja, está em veículos de credibilidade. Aí você passa para frente. Do contrário, pode ser um fake news e vai causar um grande mal a todos. Beleza? Tá aí, participação sua valendo aqui no Papo com Zé deste dia. Valeu? É isso aí, quero a sua participação, hein? Tamo juntos, aqui na Butantan News. Outra coisa, você que ainda não curtiu a nossa página no Facebook, curta, siga a nossa página, peça para participar do nosso grupo. Curtindo a página, a gente já vai mandar o convite para você, para que você venha participar e interagir com a gente aqui no Butantan News. E também no YouTube. Nós estamos lá no YouTube com os nossos vídeos. Dá uma passadinha por lá, dá uma força pra gente. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, é muito importante isso. E dá um joinha, deixa o seu like lá no YouTube e também clica lá no sininho para sempre que a gente subir vídeos, todos os dias praticamente subimos os vídeos, sempre com uma notícia diferente, uma reportagem nova para você, e você vai poder estar atualizado aí também através do nosso canal do YouTube. Bacana? É isso aí, inscreva-se no canal, dá o seu like lá, o seu joinha e ainda clica no sininho para você receber aí as notificações do canal do Butantan News no YouTube.